Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Graça e paz. Hoje, 31 de maio de 2020, e vamos para mais uma aula remota da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa primeira Igreja Batista de Ponta Grossa. Novamente uma aula remota, estamos aí em pandemia ainda, né? E esperamos que logo, logo em breve possamos retornar às nossas atividades normais e que o mundo volte à normalidade, né? Que Deus abençoe a todos os médicos, cientistas e as pessoas envolvidas para que possamos logo, logo ter condições de retomar as nossas atividades de uma forma normal. Tanto que precisamos disso, né, meus irmãos? A nossa lição hoje é a número 4 da revista Compromisso, onde vamos dar continuidade ao estudo do livro de Gálatas no capítulo 4, mais especificamente, né? O título da nossa lição é A Nova Condição do Salvo. A lição de hoje, meus irmãos, fala exatamente sobre essa nova condição, a condição de sermos salvos. Existe um mal entendido, alguns ensinos um tanto que distorcidos que tratam dessa forma de uma forma equivocada. Nós já ouvimos falar de que nós todos somos filhos de Deus, né? Na verdade, os filhos de Deus são aqueles que têm um relacionamento pessoal e individual com Cristo Jesus. Conforme a linguagem do apóstolo João, a todos quantos recebeu a Jesus foi dado o poder de serem transformados em filhos de Deus. Então, a nossa lição trata sobre essa nova condição diante de Deus. Então, irmãos, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Gálatas, no capítulo 4, e vamos também dar uma olhadinha no capítulo 3 e algumas passagens que vamos fazer algumas menções. O nosso textuário está em Gálatas 4, 7, que diz o seguinte: Portanto, tu não é mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Então, pela obra de Deus, somos herdeiros de Deus, somos filhos de Deus, somos tratados como filhos, e como filhos somos herdeiros, né? A nossa revista também traz como objetivo o seguinte: saber e fazer. Saber, compreender que a condição do salvo é inegociável e imperdível. Fazer, viver na condição de verdadeiro filho de Deus. Temos que entender, irmãos, que a condição de salvo ela é irretratável, inegociável e nós não perdemos ela. Desde que tenhamos o encontro verdadeiro com Jesus Cristo, essa condição é inegociável, é irretratável, né? Então, aquele que tem verdadeiramente aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, do fundo do seu coração, com toda a verdade do seu coração, essa condição de filho e de herdeiro torna-se inegociável e imperdível, né? Consequentemente, a pessoa acaba vivendo, né, como um verdadeiro filho de Deus. Irmãos, vamos voltar um pouquinho ao capítulo 3. Nós estamos tratando do capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Gálatas, mas nós precisamos voltar um pouquinho, especificamente lá no versículo 19 do capítulo 3, para que possamos compreender a primeira unidade que vamos analisar, qual seja a verdadeira função da lei. Por que isso? Os Gálatas estavam sofrendo alguma pressão de outros irmãos que estavam impondo diversas leis para que as pessoas tivessem que cumprir segundo a ordenança dessas próprias leis, atrelando isso à sua salvação. Então, ou seja, não estavam plenamente convictos de que Jesus Cristo veio e morreu por nós e era o nosso único e suficiente Salvador. Então, eles estavam impondo às pessoas, principalmente aos gentios, alguns costumes do judaísmo, e isso estava distorcendo a verdadeira palavra da salvação. Então é importante nós darmos uma olhadinha nessa questão aqui. E Paulo trata muito, de forma muito clara isso, né?
Então, nós vimos também algumas questões das leis nas lições anteriores, mas é importante e é útil dizer que Paulo assume uma posição positiva com relação à pergunta que ele mesmo faz sobre a lei. Logo, para que é a lei? Né? Isso está narrado em Gálatas 3,19. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. A lei tem duas funções, um aspecto positivo e um negativo. Positivo, ela revela a natureza e a vontade de Deus, além de indicar às pessoas como devem viver. Se nós conseguíssemos cumprir a lei, meus irmãos, a nossa sociedade seria perfeita, né? Seria em conformidade com a vontade de Deus. Deus deixa claramente como que indica para as pessoas como nós devemos viver, como as pessoas devem viver, né? Esse seria o aspecto positivo. O aspecto negativo é que a lei indica os pecados das pessoas, mostra que é impossível agradar a Deus tentando obedecer plenamente a todas as leis. Então, ou seja, é impossível do homem agradar a Deus através do cumprimento da lei, porque nós somos falhos. Nós não conseguimos cumprir plenamente a lei. Consequentemente, não nos afastaríamos de Deus por conta disso. E qual é a única forma da nossa salvação? É através da nossa fé. A fé é a única forma de salvação. Enquanto a lei mostra como devemos obedecer a Deus sob a forma de um grato reconhecimento. Então, ou seja, aquele que é salvo e tem fé, procura obedecer a lei, mas sendo de uma forma grata e reconhecendo a vontade de Deus na sua vida. A fé não invalida a lei. Então, portanto, a fé não invalida a lei. Mas quanto mais sabemos a respeito de Deus, mais percebemos como somos pecadores. Então, ou seja, quanto mais nos aproximamos de Deus, vemos quanto somos imperfeitos e incapazes de cumprir a lei, né? Então, somos levados a depender somente da nossa fé em Cristo para a nossa salvação, né? A partir do capítulo 4, Paulo vai desenvolver uma série de argumentações sobre a importância provisória da lei e o caráter permanente da fé. Então, tem um caráter permanente da fé nesse momento. A lei, a lei torna claro o que é o pecado, especifica as transgressões, faz o pecado ser conhecido, visível, e assim, os homens podem conhecer a sua incapacidade por si mesmo de não conseguir cumprir a lei, né? Então, nós não conseguimos cumprir a lei e Paulo revela isso e deixa muito claro. Agora, aqueles que foram batizados em Cristo constituem uma nova comunidade onde as velhas discriminações ficaram para trás. Não há discriminação de qualquer ordem. Então, ou seja, mesmo na época os chamados gentios eram salvos, poderiam ser salvos, não havia discriminação porque eles não eram judeus ou não cumpriam a lei judaica. Então essa questão da lei eu fiz questão de relatar aqui aos irmãos para ter um pleno entendimento sobre esse assunto. Irmãos, vamos ler então nossas Bíblias, Gálatas 4, de 1 a 5. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando nós éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Paulo relata aqui, meus irmãos, que primeiro, não há mais discriminação, a discriminação não existe mais. Uma pessoa de fora da família é adotada e nela ela passa a ser considerada em todos os aspectos como sendo filho. A filiação não é formal, é uma relação íntima, é profundo isso, né? Nós podemos compreender bem o apóstolo Paulo, o que ele estava sofrendo naquele momento.
Ele estava sofrendo por enxergar que a igreja da Galácia não se sentia suficientemente forte na liberdade que Jesus Cristo viera trazer. Então, aqueles cristãos achavam simples demais depender apenas da fé para restabelecer a comunhão com Deus. Era mais fácil dar ouvidos aos que diziam ser necessários praticar alguma coisa, exigir algum sinal externo, enfim, apegar-se à lei parecia ser algo mais concreto, né? Então eles acreditavam nisso, estavam começando a acreditar nisso. Como eles poderiam apenas depender do sacrifício de Jesus Cristo? Como é que é isso? Só isso. Precisavam também ter alguma parcela de contribuição, praticar algo tangível. Então, é natural do ser humano, é característica do homem querer contribuir, querer fazer alguma coisa. Muitas pessoas não conseguem entender que simplesmente você aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador, né, exercendo a sua fé, você já está salvo. Muitas vezes as pessoas se apegam a situações onde precisam, querem contribuir de alguma coisa, querem fazer alguma coisa. E a Bíblia é muito clara com relação a isso, que de que nada que possamos fazer, mesmo que tenhamos amor maior, de nada adianta se a gente não tiver a fé e não aceitar Jesus Cristo. Então, não adianta simplesmente você praticar boas obras se você não tem Cristo no seu coração. Qual a finalidade das ações que você tem? Então, o povo da Galácia estava sofrendo com isso porque eles não estavam conseguindo entender que eles não precisavam fazer nada a não ser aceitar a Cristo. Era muito simples. E isso trazia uma liberdade. Eles não estavam tendo dificuldade em entender essa liberdade que Cristo nos oferece, né? Imaginem, meus irmãos, lendo um texto agora esses dias, um autor traz um seguinte exemplo. Imagina um escritório de contabilidade e nesse escritório tem lá computadores e são feitos cálculos nesses computadores. Aí uma pessoa pega uma calculadora e começa a anotar resultados e conferir resultados que o computador trouxe. Hoje nós entendemos que isso é absurdo. Então, não há plena compreensão de que aquilo que o computador está processando é verdadeiro. Fazendo um exemplo aqui, fazendo um paralelo, é a mesma coisa, né? Eles não acreditavam que simplesmente que o amor de Cristo, né, o sangue derramado na cruz nos libertou, nos salvou. E para isso nós precisaríamos simplesmente aceitar e ter a nossa fé, exercer a nossa fé. Então havia essa dificuldade, né? Então Paulo via nos Gálatas que estavam fazendo exatamente que confessar que não confiavam na suficiência do sangue de Jesus para conduzir ao Pai, né? Tinham que conferir os seus próprios cálculos, como lá no escritório de contabilidade. Aqui traduzidos pela ideia daqueles que eram chamados judaizantes, né? E estavam transmitindo que era necessário cumprir uma circuncisão para poder realmente ser o povo de Deus, né? Jesus já havia feito tudo, eles não estavam acreditando. Então é natural, meus irmãos, do ser humano não entender plenamente isso, de que nada que nós possamos fazer por nós mesmos vai nos levar à salvação, a não ser aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? Exercer a nossa fé e exercer a liberdade que Cristo oferece para as nossas vidas e nos dá a plena salvação. A nossa revista traz também um comentário sobre a condição do filho em razão da consumação do plano salvífico do Pai, Gálatas 4:4. Deus preparou o mundo para o nascimento de Jesus. Vamos só dar uma relida no versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, houveram várias contribuições na época para a difusão do Evangelho. Primeiro, as estradas romanas, um idioma só que era o grego, monoteísmo de vários dos romanos, né? E também o que se chamava Pax Romana, que era a paz estabelecida pelo Império Romano dos diversos povos conquistados
uma certa um tanto quanto que imposta, mas havia esse ambiente de tranquilidade, e isso facilitou para que fosse o momento apropriado para a vinda de Cristo e também para a divulgação do Evangelho. Também temos que entender que Deus trabalha na história para que o pecado não tivesse poder condenatório sobre a nossa vida. Então, todos sabemos que o pecado separa o ser humano de Deus, né? Então, e como somos todos pecadores, estávamos nessa condição. E aí, quando Jesus Cristo vem e derrama seu sangue na cruz, nos oferece a condição da salvação através da remissão dos nossos pecados, através da graça. Então, somos lá, os nossos pecados estão lavados, estão perdoados. Então, não estamos mais sob o jugo do pecado. Muito bem, irmãos. Vamos ler agora Gálatas 4, do versículo 4 até o 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, o que clama, Abba, Pai. Assim, já não é mais servo, mas filho, e se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Nós precisamos fazer algumas considerações com o que Paulo quer dizer com esse herdeiro aqui, né? Sob a lei romana, o filho adotado tinha garantido plenos direitos e propriedades de seu pai, mesmo que anteriormente ele tivesse sido um escravo. Então, ele não seria um filho de segunda classe, digamos assim, mas igual a todos os outros biólogos ou adotados na mesma família de seu pai. Então, ou seja, os filhos eram iguais perante a lei romana, né? Como filhos adotados por Deus, participamos com Jesus de todos os direitos aos recursos divinos. Como seus herdeiros, temos acesso a tudo aquilo que ele nos proporcionou, nossa total identidade como seus filhos. Então, somos herdeiros não de segunda classe, herdeiros como filhos legítimos do Pai. Também nossa revista traz um comentário de que do perdidos e condenados agora salvos adotados como filhos, tendo recebidos por dádiva o Espírito Santo. Expressão Abba Pai. O Espírito que recebemos é que nos conduz ao clamor fervente, reverente e dependente de Deus, dizendo Abba Pai. Vamos entender um pouquinho melhor o significado de Abba Pai, que é um termo bastante utilizado nas igrejas e foi muito usado também pelos gentios na igreja primitiva, né? Abba é uma palavra aramaica que significa simplesmente pai e que expressa um sentimento íntimo de relacionamento entre pai e filho, onde a ternura, a confiança e o amor são combinados em uma única expressão, talvez algo próximo ao nosso português como um papai. Logo, Abba Pai se trata de uma dupla expressão, isto é, Abba Pai significa literalmente papai. Portanto, a palavra pai, da raiz grega pater, colocada após o Abba, aparentemente simplesmente como uma tradução do termo aramaico. Então, é um significado muito tenro, que significa muita confiança, muito amor, muita proximidade, né? Como se um filho literalmente chama de papai. Complementando aqui o nosso estudo, irmãos, eu tomo a liberdade de pedir para que nós leiamos Romanos 8, 14 e 18. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo,
se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nos há de ser revelada. Então, meus irmãos, que palavra maravilhosa. Então fica muito claro que nós somos herdeiros de Deus, cordeiros de Cristo, né? E que temos acesso, como herdeiros, a tudo aquilo que Deus tem colocado para nós como filhos dele. E também, aqui o texto, no versículo 18, nos traz uma palavra de muito consolo, né? Que qualquer aflição que venhamos passar nesse mundo não se compara com a glória que há de nos ser revelada nos céus. Então, irmãos, é uma palavra maravilhosa que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos, que complementa o nosso texto lá de Gálatas 4. Muito bem, irmãos. Como viver essa nova condição de salvo? Nossa revista traz 4 itens. Com gratidão a Deus por esta tão grande salvação. Sermos gratos a Deus pela salvação que nos foi proporcionada através da graça e com o sacrifício de Jesus Cristo, né, que nos libertou do pecado. Sempre crescendo na graça do Senhor, procurando sempre estar em comunhão com Deus, estudando a sua palavra, seguindo seus preceitos. Vivendo sempre nas condições de verdadeiros filhos, sermos como filhos mesmo, amando ao Pai com liberdade, mas próximos de Deus e próximos da vontade de Deus. Compartilhando a mensagem do Evangelho com outras pessoas, levando o Evangelho, seja através de palavras, seja através do nosso comportamento, levarmos o Evangelho até outras pessoas, para que elas possam também desfrutar dessa condição de salvos. E, irmãos, também para concluirmos algumas considerações, os Gálatas precisavam decidir rápido, depressa, qual decisão eles iam tomar, né? Se eles iam seguir, por exemplo, uma circuncisão, que era uma determinação judaica imposta pelos falsos mestres da época, que na realidade só aprisionavam os Gálatas longe de Cristo, né? Através dessas determinações. E isso tudo do que a gente viu dos Gálatas o que tem a ver com a gente hoje? Tem muito a ver, né? Ainda estamos cercados de judaizantes disfarçados de outros nomes e com argumentos também bem diferentes. Nosso dever é cultivar a atitude de permanecer em alerta, zelar, cuidar, preservar a liberdade que Cristo nos proporcionou com o preço tão alto que pagou. Podemos ouvir toda e qualquer pessoa ou ler qualquer outro tipo de argumentação. Nós temos liberdade para estudarmos, temos livre-arbítrio, né? Só que é inadmissível, para usar a linguagem que o próprio Paulo coloca, é insensatez, é desconsiderar a suficiência do que Jesus fez por nós, quando morreu em nosso lugar para tornar possível o nosso acesso ao Pai. Então, irmãos, fica o versículo 7 de Gálatas 4. Assim, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Que seja essa a nossa convicção e a base da nossa fé, irmãos. Muito obrigado, irmãos, pela paciência. Espero ter contribuído. Até a próxima e que Deus abençoe, irmãos.